Fala, nação palestrino! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bastidores do Verdão Últimas Notícias. E preparem-se porque o que temos para revelar hoje vai mexer com estruturas, vai causar debate nas redes sociais e pode mudar completamente os rumos do nosso Palmeiras nesta temporada de 2026. Antes de entrar no assunto principal, preciso dizer que os últimos dias têm sido de movimentações intensas nos bastidores do futebol brasileiro. O Palmeiras, como sempre, está no centro das atenções. Mas desta vez, não é só sobre quem estamos contratando. Tem algo acontecendo que pode pegar muita gente de surpresa. Vocês lembram da contratação do Marlon Freitas? Pois é, aquele volante que era peça fundamental do Botafogo e que agora veste a camisa do Verdão? Então, essa transferência foi apenas o começo de uma novela que está longe de terminar. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo ganhou novos capítulos nos últimos anos, especialmente depois das disputas acirradas pelo título brasileiro. E agora, pasmem, existe uma reviravolta acontecendo que envolve diretamente o nosso elenco. Mas calma, vamos por partes porque isso aqui está apenas começando e tem muita informação importante que vocês precisam saber antes de chegar na notícia principal. Primeiro, vamos falar sobre o cenário atual do mercado da bola. O Botafogo está desesperado procurando reforços para a defesa. Por quê? Porque o zagueiro David Ricardo está praticamente encaminhado para o Dinamo Moscou da Rússia. Sim, ele está de saída, e isso deixou John Textor em uma situação complicada. O empresário americano precisa repor essa saída com urgência. E adivinhem para onde o Botafogo olhou? Isso mesmo, para dentro da nossa casa. O clube carioca fez uma consulta oficial pelo zagueiro Naves, aquele jovem defensor de 23 anos que tem contrato com o Palmeiras até o final de 2028. Atualmente, Naves está emprestado ao Alverca de Portugal até junho deste ano, mas isso não impediu o interesse do Glorioso. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Felipe Silva, da ESPN, o Botafogo vê em Naves o perfil ideal para reforçar o sistema defensivo, jovem, técnico e com enorme margem de evolução. Mas tem um detalhe que complica toda essa negociação e que deixa a situação ainda mais interessante. O próprio jogador não tem como prioridade voltar ao futebol brasileiro neste momento. Naves quer cumprir seu ciclo no futebol europeu e seguir sua carreira no velho continente. A operação é extremamente complexa porque envolve três partes diferentes. Primeiro, o Palmeiras, que é o dono dos direitos federativos do atleta. Segundo, o Alverca, que conta com Naves para disputar o restante da temporada portuguesa. E terceiro, o próprio zagueiro, que demonstrou publicamente seu desejo de permanecer na Europa. Para tirar o jogador de Portugal agora, o Botafogo teria que convencer todas essas partes, e isso não será nada fácil. A estratégia do Glorioso passa por apresentar um projeto esportivo robusto, onde Naves teria protagonismo imediato em um time que disputa a Libertadores da América, algo que ele não conseguiu encontrar no Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, e que também busca construir gradualmente na Europa. O empréstimo ao Alverca é válido até 30 de junho de 2026 e qualquer movimentação antes disso exigiria uma negociação financeira considerável. E aqui vem um ponto crucial dessa história toda. Do lado do Palmeiras, a diretoria comandada por Leila Pereira deixou claro que a porta para um retorno técnico de Naves está fechada. Abel Ferreira não trabalha com a reintegração do zagueiro ao elenco principal para esta temporada. No entanto, a janela de negócios permanece aberta. O Verdão enxerga Naves como um ativo financeiro valioso, e se o Botafogo apresentar uma proposta envolvendo compra definitiva ou empréstimo com obrigação de compra vantajosa, a diretoria palmeirense não deve criar obstáculos. Mas tem uma questão importante aqui. O Palmeiras raramente facilita negócios para rivais diretos sem garantias financeiras extremamente sólidas. Isso obriga John Textor a ser muito criativo ou extremamente agressivo nos valores apresentados. A diretoria alvinegra tem dois caminhos possíveis para tentar destravar essa negociação. O primeiro seria romper o empréstimo com o Alverca, pagando uma compensação financeira ao clube português e acertando simultaneamente a compra com o Palmeiras.
Essa opção é a mais cara e mais difícil de acontecer. O segundo caminho seria assinar um pré-contrato ou alinhar toda a transferência para julho, quando o vínculo de Naves em Portugal se encerra naturalmente. Essa alternativa é mais viável financeiramente, mas faria o Botafogo perder o jogador para todo o primeiro semestre da temporada. A insistência do clube carioca demonstra que o departamento de scout alvinegro tem absoluta convicção no nome de Naves, tratando o zagueiro como uma oportunidade de mercado que pode se valorizar exponencialmente se tiver sequência na Série A do Campeonato Brasileiro. Naves é um jogador que participou de grande parte do ciclo vitorioso recente do Palmeiras. Ele conhece a metodologia de trabalho, sabe o que é vestir a camisa de um clube grande e tem experiência em decisões importantes. Por isso mesmo, o Botafogo entende que seria uma contratação certeira para fortalecer o sistema defensivo visando as competições de 2026. Antes mesmo da ida para o futebol europeu, até o Cruzeiro demonstrou interesse no defensor, mas nada avançou na época. Agora vamos para a segunda parte desta reportagem que vai deixar muita gente de queixo caído. Enquanto o Botafogo tenta tirar um jogador da nossa casa, o Palmeiras está de olho em uma das maiores estrelas de um rival direto. Estou falando do meia Matheus Pereira, o camisa 10 do Cruzeiro, que se tornou alvo oficial do Verdão nas últimas semanas. Em busca de uma temporada repleta de títulos e buscando apagar a mancha negativa deixada em 2025, a diretoria palmeirense está atrás de reforços de peso, mirando especificamente em atletas com status de titulares absolutos. Nessa linha de raciocínio, a direção está agindo intensamente nos bastidores pelas contratações de John Arias e Thiago Almada, ambos jogadores que atuam atualmente no futebol europeu, mas que tiveram enorme sucesso recente no futebol brasileiro. E justamente nessa busca por meias de altíssimo nível, Matheus Pereira entrou no radar palestrino. O jogador tem um futebol refinado, visão de jogo privilegiada e capacidade de decisão em momentos cruciais das partidas. Seria uma peça que se encaixaria perfeitamente no esquema tático de Abel Ferreira e agregaria qualidade técnica imediata ao meio-campo palmeirense. Porém, e aqui está a reviravolta que vai frustrar muitos torcedores, essa negociação ficou extremamente difícil de acontecer. Por quê? Porque a renovação contratual de Matheus Pereira com o Cruzeiro avançou significativamente nas últimas horas. De acordo com informações apuradas pelo Central da Toca e confirmadas pela Samuca TV, os últimos detalhes do novo acordo já foram completamente definidos e a oficialização deve acontecer nos próximos dias. O camisa 10 da Raposa, que atualmente possui vínculo até junho de 2026, vai estender sua permanência no Clube Mineiro até 2028. Fontes extremamente próximas à negociação confirmaram que as conversas avançaram de forma positiva, caminhando para um desfecho favorável para ambas as partes envolvidas. A diretoria celeste se empenhou fortemente para garantir a continuidade de Matheus Pereira no elenco, reconhecendo o imenso peso técnico e simbólico que o jogador representa dentro do planejamento esportivo para toda a temporada. Isso significa que o Palmeiras perde esse alvo importante e terá que redirecionar seus esforços para outros nomes do mercado. A renovação de Matheus Pereira com o Cruzeiro demonstra também como os clubes brasileiros estão cada vez mais atentos para segurar suas principais estrelas. O futebol nacional tem perdido muitos talentos para o exterior, e quando surge interesse de rivais diretos, as diretorias têm agido rapidamente para blindar seus elencos. O Cruzeiro entendeu a importância do meia e não mediu esforços para mantê-lo vestindo a camisa celeste pelos próximos anos. Para o Palmeiras, isso representa um desafio adicional na montagem do elenco. A diretoria terá que acelerar as negociações por John Arias e Thiago Almada, além de buscar alternativas no mercado para compor o setor de criação. Abel Ferreira deixou claro que quer pelo menos mais 2 meias de qualidade, para ter opções durante toda a temporada, especialmente considerando o calendário extremamente congestionado que teremos pela frente.
O técnico português sabe que, para brigar por todos os títulos possíveis, será fundamental ter um elenco qualificado e com peças de reposição à altura. A perda de Matheus Pereira como opção não invalida o planejamento, mas obriga o departamento de futebol a ser ainda mais eficiente nas próximas movimentações. O Palmeiras segue trabalhando intensamente para fechar as contratações prioritárias e apresentar um time competitivo logo no início da temporada. Enquanto isso, o Verdão volta a campo neste sábado, dia 17, às 20h30, para enfrentar o Mirassol pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O confronto será realizado novamente na Arena Barueri e representa mais uma oportunidade para Abel Ferreira testar opções e observar o desempenho dos atletas que estão à disposição. E aí, nação palestrino, o que acharam dessas movimentações todas? O Palmeiras deve insistir em Naves, mesmo com as dificuldades da negociação? A perda de Matheus Pereira para o Cruzeiro representa um problema real no planejamento? Deixem sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que vocês estão pensando sobre tudo isso. E não esqueçam de se inscrever no canal Bastidores do Verdão Últimas Notícias. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma informação importante sobre o nosso Palmeiras.